coisa que é bem comum acontecer é quando a gente trabalha ali, né, com adesivos que demoram muito para secar. Aí a gente terminou o procedimento, a cliente continua ali falando que tá ardendo, algo do tipo, que tá um pouquinho de incômodo, tá lacrimejando. Isso acontece porque o nosso adesivo, ele libera gases. Então, é bem interessante também vocês terem produtos que façam com que pare esse processo de liberação de gases, né? Então, pare o processo de polimerização, ele já polimerize ali instantaneamente. Então, quando a gente estiver fazendo o procedimento com adesivos também que demoram muito tempo para secar, é interessante utilizar esses produtos. Aqui eu utilizo o Retention Plus, que também é da Beauty Eyes, mas a gente tem várias marcas de aceleradores também aí no mercado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai parar o processo de polimerização. Então, quando eu paro o processo de polimerização do meu adesivo, o que acontece? Ele para de liberar gases. Isso também é bom porque a gente pode molhar os cílios no mesmo dia. Quando a gente fala de não molhar os cílios no mesmo dia, ele acontece por quê? Por que a gente fala isso? Tem uma explicação. Quando a gente trabalha com adesivo, ele tá lá falando que o processo de secagem dele é de 1 a 2 segundos, mas é o processo de secagem por fora, não é o processo de curagem total, de polimerização total do adesivo, tá? Então pensa que o adesivo, né, tá ali, vamos pensar que o adesivo é essa bolinha aqui que eu fiz com a mão. Por fora ele vai secar de 1, 2, meio segundo. Por dentro ali, onde está a maior concentração de adesivo, é o processo de polimerização, é o processo de curagem total do adesivo. Então, esse processo de curagem total, de polimerização, ele pode acontecer 2 horas depois do procedimento, pode acontecer 12 horas ou 24 horas. A gente não tem uma certeza do tempo, porque isso é responsável. A cliente sai daqui, às vezes lá a umidade aqui tá uma coisa, lá fora tá outra. Pode ter choque térmico. Então, por que a gente fala para cliente que não pode molhar os cílios nas primeiras 24 horas, né? Quando vocês falam isso. É justamente para fazer com que espere esse tempo de curagem, de polimerização total do adesivo. Quando ela molha antes e os cílios dela não estavam totalmente seco, o que vai acontecer? O adesivo vai cristalizar. Ele vai criar uma capinha ali por fora, né? Vai cristalizar por fora quando ela colocar esses cílios em altas temperaturas de calor, como secador de cabelo, como banho muito quente. O adesivo vai voltar à sua atividade e vai começar novamente a liberar gases. Às vezes, eu já tive alunas que mandaram mensagem pra mim: nossa, Ana, eu fiz os cílios da minha cliente tem 7 dias e ela tá falando que tá ardendo, acho que ela tá louca. E não, ela pode ter feito isso. Ela pode ter molhado os cílios dela antes das 24 horas. O adesivo não tinha polimerizado totalmente. E aí o que aconteceu? Ele ativou novamente e voltou a liberar novos gases. E aí por isso que começa a arder. Porque os gases que a cola libera, ele procura umidade. E o que tá mais perto ali da gente, que é úmido? O olho. Né? O que tá mais próximo ali dos cílios, que é úmido, é o olho. Então, por isso que ardeu. E aí, esse produtinho, né, que é o Retention Plus, ele serve também para isso, porque ele acelera o processo de polimerização. Enquanto o Buster, ele acelera o processo de secagem, tá? É de secagem do adesivo, é por fora. Esse adesivo seca de 1, de meio segundo, de 2, de 3 segundos. Esse aqui vai acelerar esse processo de secagem. O Retention Plus, ele acelera o processo de polimerização, o processo de curagem total desse adesivo. Então, quando vocês forem trabalhar com ele, vocês sabem que se a cliente molhar os cílios nas próximas 2 horas, nas próximas 4 horas, 8 horas, que seja, os cílios não vai ali comprometer toda a sua retenção, porque o processo de curagem já foi completo, então não tem esse perigo de ter uma baixa retenção.